Muito bem, agora são 10 horas e 30 minutos, 10h30. Vamos seguindo aqui com as informações com apoio de Bonato Ultragás, Loja Regla, Tessari Desante Imóveis, Oral Unique, Veralto Volkswagen, Mega Casa e Construção, Restaurante Sabor do Bife, Centro Regional de Oftalmologia de Nova Prata, Lovison Escavações, Sebilar Security, Sicredi, Centro de Medicina Laboratorial, Funerária Deck Giovanni, Central da Limpeza, Rede de Postos Sander, Condomínio Horizontes, Ótica Pupila, Viena Instalações Elétricas, AC Casa das Massas, Unimed Vale das Antas, Supermercados Portas e Farmácia, tá na Roda Pneus, Vivere Clínica de Oncologia, Docimar Pescados e Frutos do Mar e Minusso Parabólica, são nossos apoiadores culturais aqui pela Ativa FM nesta manhã de informações. Nós estamos aqui recebendo o Cassiano Migravaca, que vai conversar com a gente sobre a imigração aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Nova Prata. Vamos falar um pouquinho dessa questão aqui dentro da nossa programação e com certeza, Cassiano, fazendo com que o preto entenda mais de algumas situações importantes que acontecem aqui na nossa região. Tudo certo? Bom dia. Bom dia, Preto, Marangoni, todo mundo que está nos acompanhando aí pela Ativa. Obrigado pelo convite, né? Fazia tempo que eu não trocava uma ideia, não conversava com vocês, né? É bom estar revendo novamente. Vamos bater um papo, né? Vamos lá. Tem você já sentiu fora do ar que assim existe um, né? Eu não diria preconceito, um clima entre as duas cidades, coisa e tal, mas só parte do lado dele. Só parte do lado dele, com certeza, né? Mas assim, também Veranópolis, Nova Prata, Veranópolis, a nossa região teve um desenvolvimento através desse pessoal que chegou a quanto? 150, 200? Isso, os marcos iniciais, assim, a gente chama de marco inicial, né? Porque não é que exatamente foi aquele, mas os primeiros imigrantes europeus, né, que chegam na região do Rio Grande do Sul com esse objetivo de colonização, de ocupação do território, começam em 1824 na região dos Sinos, né? Nas proximidades de Porto Alegre, onde hoje é Novo Hamburgo, que na época era uma feitoria do governo, que era a linha Cânhamo. Se chamava assim porque era produção de linho cânhamo, né, na região, e eram tudo feitorias do governo imperial ainda, nem era, né, porque estamos falando do Brasil Império ainda, Brasil governado por um rei, né. E aí depois, em 1875, a gente tem um outro marco, que é a fundação da colônia Caxias, que vai dar início à imigração da região que a gente considera mais italiana, porque tem predominância maior, mas não que seja exclusivamente, né? A gente tem imigrantes alemães, poloneses, italianos, sírios, sem falar dos lusitanos, portugueses, afrodescendentes que também já estavam aqui na região, né? Então a gente considera marcos, né? Sobre a questão de Nova Prata e Veranópolis, por exemplo, né? Cabe destacar que Nova Prata e Veranópolis eram antes de se emanciparem, né? Veranópolis em 1898 e Nova Prata em 1924, ambas pertenciam à mesma colônia, que era a colônia Alfredo Chaves, que foi fundada em 1884 para receber esses imigrantes, né, para o outro lado de cada o Vale das Antas. Só os imigrantes, não, para receber os imigrantes italianos ou também alemães, enfim? E outras etnias. Outras etnias também vieram. Se você pegar a linha Quinta, por exemplo, em Nova Prata, tinha mais de 100 famílias alemãs, por exemplo. Né? Qual linha o quê? Linha Quinta. Hoje dá para situar? Hoje é a Três Mártires, Santo Isidoro. Três Mártires, Santa Catarina. A linha famílias alemãs ali? Alemãs, isso em 1890. Vamos botar, contextualizando, Cassiano, vamos botar, é um contingente expressivo de pessoas. Sim, muito expressivo. Tanto que nós temos um marco lá, que é a capela, né, que foi restaurada em 2016, que é luterana, né? Além disso, nós temos o cemitério alemão também naquela região, que ainda, né, tem alguns moradores ainda, né? Na linha Sexta, por exemplo, tem bastante imigrantes poloneses também naquela região. Então, não é exclusivamente os imigrantes italianos que vieram. O que o governo faz? O objetivo do governo lá, começando com Dom Pedro I, né, o governo imperial, era povoar a região do sul. Né? Porque bom, se a gente lembrar a história do Rio Grande do Sul, aí, quem está mais por dentro sabe que as definições da fronteira no Rio Grande do Sul sempre foram uma briga entre portugueses e espanhóis. Era tratado disso, tratado daquilo, e era sempre uma questão, invadiam as missões, então o governo imperial, logo depois ali da independência, começa esse projeto de tentar trazer
imigrantes para a região para ocupar esse território. Lembrando que quando a gente fala em povoar, parece que não tinha ninguém, né? Pois é isso que eu perguntaria. Exatamente, nós estamos quando falando... Tá, mas aqui quando chegam esses imigrantes, quem estava aqui? Os povos originários. Os índios. Os indígenas caigangue. Que são que os... hoje a gente chamava de... Que nós aqui na nossa região chamamos de coroados, né? Que diz que coroados é mais um apelido que os exploradores que vêm para cá, né? Que deram para vão darem por questão do cocar, do cacique, que lembrava uma coroa de um rei, né? Então eram os índios coroados. Então, sim, era povoada, mas vamos lembrar que o governo imperial brasileiro, nós estamos falando de 1824, 2 anos depois da independência do Brasil, que foi em 1822. Qual era o objetivo de Dom Pedro I ali? Era, vamos dizer assim, dentro de uma visão eugênica da época, de clarear a população. Tá? Vamos ser bem francos aqui. Tá? Já? Não, contar a história real. Foi clarear Desculpa a população. O trocadilho, né? Hoje se discute muito isso, lógico, né? Ainda bem. Mas nós estamos falando de uma população que ela era predominantemente afrodescendente, quase de 300 anos de escravidão no país, né? Também uma população indígena, né? Então, o objetivo do Dom Pedro I, logo após a independência, é começar e depois... Embranquecimento da população. Deixa eu fazer uma colocação aqui, porque ontem, fora disso, mas nessa linha aí, ontem aconteceu o jogo do Veranópolis, lá em Veranópolis, o que acontece? A Federação Gaúcha está tendo fazendo, em cada jogo, em cada cidade, tem uma campanha sobre essa questão... do problema da raça, né? O racismo, coisa e tal. Lá onde estiveram o Eduardinho e o Eduardo, que passaram pelo Veranópolis, zagueiro Eduardo e o Eduardinho foram convidados para participar dessa questão do racismo da Federação Gaúcha de Futebol. Quer dizer, e você, né, querendo, como é que você falou? Branqueamento da população, e ainda hoje se luta com essa questão do racismo, por isso se fazem campanhas. São 300, 400 anos de uma realidade. Ela não muda da noite para o dia, né? E, aliás, o termo raça também já está muito em desuso, né? Porque raça dá a entender que há vários tipos, né, de seres humanos. E não tem. Né? A cor não nos difere em nada. Né? Somos todos... Claro, eu concordo. A raça é única, né? É o ser humano. É o humano, a humanidade, o Homo sapiens. Ele não tem definições. Apesar de tudo que a gente vê, infelizmente, eu acho que a gente retrocedeu em muitas coisas e acho que as redes sociais estão aí para infelizmente, fazer um trabalho contrário, apesar de promover... apesar de muita gente promover, né, essas discussões então, mais a fundo. Seria o que, então, você é professor de história, né? É isso, Castiano? Não? Isso. Para contextualizar. Tudo bem, a raça é humana. Em tese, né? Tá, agora, porque aí você fala que daqui a pouco houve uma política de Estado, o império, de fazer o clareamento. Isso também é bom lembrar. Não somente no Brasil. A Argentina é um caso bem clássico. Sim. Na Argentina, por que na Argentina não tem negro? Aí você vai lá buscar. Sim. A Argentina, né, o projeto deles de clareamento foi usar os povos originários, porque também houve escravidão na Argentina. Sim. Acabavam sendo, muitas vezes, dentro das campanhas militares dentro da Argentina, vamos chamar assim, os buchas de canhão. Né? E teve, sim, isso acabou diminuindo muito. Tanto que você pode ver a seleção argentina... Tu não acha um afrodescendente, tu não acha... É verdade. Né? Tem daqui a pouco do próprio indígena argentino. Talvez, tem sim. Ali, aí você observa. Mas se você olhar os outros times sul-americanos, tu vê muito mais a presença dos indígenas, dos ameríndios americanos e dos afrodescendentes do que na seleção. Não, estou fazendo uma crítica, pelo amor de Deus. Não, mas isso é real. O próprio Uruguai tem negros. E aí eu pergunto, ganha o que com isso? Ganha nada. Né? E isso é uma política, é uma visão até muitas vezes, hoje é uma pseudociência, mas à época era uma ciência da eugenia. Tanto que Hitler é um cara que vai usar esse modelo para depois fazer o que fez lá na Alemanha, né? Com os judeus e tudo aquilo que ele considerava que não era puro de raça ariana.
Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul também tivemos, na Garra dos Farrapos, tivemos aí, né, um contingente ali, não sei se dá para chamar, um grupo, né? Os Lanceiros Negros. Isso aí que... Bucha de canhão. Bucha de canhão, é isso. Que até hoje se discute muito isso, né? Que eles foram desarmados da noite para o dia, sem chances de defesa, defesa, de reação. reação. Na verdade, foram lançados à própria morte. É isso aí. Só mudando de assunto rapidamente, porque o Paulo Ramponte respondeu aqui, Fidelis Preto. E aí, o que ele disse? Ele escreveu o seguinte: bom dia, esta febre do morango, do amor, tem afetado diretamente no aumento do consumo da fruta, do morango. Ocorre que aqui, em nossa região, estamos no período da baixa produção, devido às condições climáticas. Portanto, está complicado para atender esta demanda que aumentou, segundo Paulo Ramponte. Viu como é que é o mercado, querido Paulo? É isso aí. Não, e o tamanho do morango que sai lá da produção do Paulo, ele já nos trouxe aqui, viu, Cassiano? O tamanho da fruta dele, que ele produz, no caso, né? É impressionante o tamanho. É verdade, né? é isso aí. Conheço. Bom, usufruí também. É isso aí. Vamos lá. Então, os imigrantes acabaram chegando aqui no nosso espaço, vamos colocar assim, né? Aqui, os índios. Né? Os indígenas. Sabe o que foi essa turma toda aí? Elas foram sendo acossadas, né? Há várias discussões sobre isso, né? Porque na história a gente tem a história bem contada e a história esquecida muitas vezes, né? A história oficial do cara. A oficial e aqui quando a gente fala os imigrantes, a imigração, os exploradores, né? A gente muitas vezes, sim, tiveram toda a sua luta para chegar. Vamos pensar só em atravessar o Rio das Antas e as escarpas do que é o rio, o que é o Vale das Antas, né? Verdade, já é uma baita de uma aventura. Atravessar um transatlântico com 40, 50 dias de viagem, condições ruins, muitos morrendo, jogados no mar também. Mas a gente não pode esquecer desse outro lado, né? E esses indígenas, eles, lógico, vão entrar muito em confronto com esses... primeiramente com esses exploradores, com essas pessoas que passam pela região e depois com os próprios imigrantes, né? E eles vão acabar se dirigindo, hoje que tem reservas indígenas, né? Na região ali de Ibiraiaras, por exemplo. A mais próxima é Ibiraiaras. Ibiraiaras, né? Que são os indígenas Caigangue. Né? Agora em Caxias, ali em Criúva, acho que tem também uma rota bem interessante, que faz pouco tempo que foi inaugurada, que mostra como é que era a cultura, né? Como é que eram as casas, as aldeias dos indígenas, porque eles tinham uma técnica muito diferente, né? Quando a gente fala de indígena, a gente pensa que faz uma oca de palha. Né? Os indígenas coroados dessa região, eles faziam as casas subterrâneas, que hoje que a gente chama muito de buraco de bugra, né? Popularmente famoso, conhecido. Né? Que, inclusive, alguns eles faziam revestimento com pedra para fazer essa proteção para dias como hoje. Tem aquela caverna indígena lá em Veranópolis, né? Eles ou utilizavam cavernas onde havia, né? Ou então eles faziam esses buracos no solo para fazer essa proteção, né? Então eles acabam sendo deslocados, porque a chegada desses imigrantes onde que eles não morriam por questões de disputa, de brigas, né? Também a questão das doenças. Né? Os imigrantes europeus e os demais trazem para cá doenças que até então não eram muito conhecidas pelos indígenas. Perfeito. Então, uma população que já tem uma certa imunidade a alguns tipos de doença, é mais fácil tu combatê-las. E para outras que não, o risco da morte é muito maior, né? Porque, viu, Cassiano? Então... porque daqui a pouco você tem a questão, que não é verdade, que não, mas na verdade procede, né? A população, quem estava aqui, os povos originários, evidente que tinha um jeito, o organismo, né? Ele estava preparado para determinadas coisas. Quando chega uma população estranha, ele provoca essa situação aí, né? O organismo não tem a imunidade adequada. E aí fica vulnerável. Né? Fica vulnerável. E aí muitas pessoas dessa população local, ela não consegue combater esse tipo desse outro jeito de população. Sim. E os que não...
se vocês buscarem, se a gente buscar, né, registros Sim. mais... os indígenas vão ser tratados como selvagens. Pois é. Inclusive o termo bugre é um termo preconceituoso, porque vem do espanhol, franco-espanhol, que quer dizer bugre quer dizer uma pessoa sem alma. Então isso autorizava quem chegava aqui a caçar como se fosse, porque entendiam que não era uma pessoa com alma, não era uma pessoa que tinha religião, que tinha uma cultura completamente diferente, né, da que veio. Bom, isso a gente vê em vários casos da história do Brasil, né? Os portugueses, quando chegam para cá, eles se valem muitas vezes dos indígenas para conquistar o território, né? E depois se descartam deles. Depois descartam. Depois escravizam, aí não conseguem, daí vão claro. buscar né, o regime de escravidão. Os primeiros escravizados no Brasil são os povos indígenas. Bom, muito bem. Quer dizer, então, aqui já tinha dono, vamos colocar a terra, eles foram aos poucos expulsos, né? E, né, dizimados, enfim. Mas isso não significa que o colono, o colonizador, o nosso, por exemplo, italiano, o nosso alemão aí, não teve que trabalhar no sentido de fazer com que um local que só tinha mato, acredito, naquela época lá, não é verdade? Ele fosse para eles, para essa população que vinha de fora, ser habitável, é isso? Sim. Porque assim, começar que o governo faz toda principalmente uma chegada dos italianos, né? O governo tinha que fazer toda uma propaganda na Europa para trazer. Porque o Brasil não era um dos principais destinos, né? Haviam outros destinos muito mais vantajosos, por exemplo, a Argentina, que à época era considerada a Europa, né, dos trópicos, os Estados Unidos, que muitos imigrantes vão para os Estados Unidos. Também e o tinha oportunidade naquela época. Oportunidades. E o Brasil era uma da terceira oportunidade, né? Então se fazia uma propaganda muito massiva. Vocês já ouviram falar da famosa Terra da Cucanha, né? Sim. Que era, na verdade, eles faziam. A Terra da Cucanha era uma menção a uma lenda medieval que circulava na Europa, onde que, imagina, numa Europa paupérrima, morrendo de fome, com sobreexcesso de pessoas, era um sonho tu morar num país, num reinado, onde que caíam frangos assados, jorravam rios de leite. O Pozenato tem várias obras que, né, comida abundante. a comida abundante, polenta que dá em árvore. Então, se fazia muito essa propaganda, né? Inclusive os cartazes do governo brasileiro diziam: venha fazer a América. Né? E qual é que era o grande fisgão ali para fisgar? Era: olha, aqui vai ter a chance de ser o dono da tua terra. Então, principalmente os alemães e os italianos, e em boa parte os poloneses também, o sonho de ter acesso à terra, que era algo que eles não tinham na Europa, então facilitava muito, era um sonho. Né? Entre os alemães, por exemplo, era sempre o primogênito que ficava proprietário das terras dos pais. Então, os demais, coitados, tinham que ou trabalhar... Ou se virar e buscar Na terra. Itália era muito na base do arrendamento, do feudalismo ainda, né? Tipo, era um senhor da terra e os demais tinham que trabalhar para aquela propriedade. Então, ter acesso à terra foi um dos grandes chamariscos, assim, né? Para essas populações virem para essa região. Mas ganharam a terra, maneira de dizer, até 1850, né? Por exemplo, os alemães que vêm para a região do Sino ganham a terra, são subsidiados pelo governo. Mas a partir de 1850, né, passa a ter a lei de terras no Brasil, ou seja, a terra passa a ser uma propriedade. Então, porque até então não era. Então, os imigrantes italianos que vêm depois de 1875 ocupar a região de Caxias, Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, e aqui, eles, além de chegarem e adquirir, eles vão ter que comprar a terra, eles vão ter que produzir, né? E para comprar. Como eles vão comprar? Vendendo, em troca de serviço para... Vocês não tinham dinheiro lá, querido Cassiano? Mas aí que tá, em troca de serviço para abrir picada, para abrir estrada, para fazer trabalho de infraestrutura. Não, na verdade, vão ter que fazer claro, em tese, direito a uma propriedade. Mas, claro, com uma contrapartida. Isso. Uma contrapartida de quem chega, do colono. Nem uma contrapartida, ele vai ter que comprar o terreno dele. Vai comprar que você não tem dinheiro. Em troca de serviço. Em troca de serviço. Mas tudo bem, mas ele fica ali... financiar a casa. Mas você vai ter que pagar. Mas pelo menos o que você, em vez de ficar pagando aluguel, você paga o que será seu. Sim. Não, é mais ou menos esse formato. Agora, tu imagina tu ter que chegar num lugar, né? Nós estávamos comentando, ganhou a terra, né? Ok.
Ele chega e é só mato. É só... Né, o que ele ganhava quando eles chegavam nos lugares para ficar, que agora esqueci até o nome, mas eram feitorias, né, para ficar descansando até conseguir a própria terra, algumas ferramentas. E era isso, né? Tá, mas aí então o cidadão naquela época com a família vai para um lugar, né? Aqui na região, aqui, sei lá, vai para um lugar, vai encontrar mato, longe de tudo, e para sobreviver nessa questão toda, ele tinha que produzir também para sobreviver. Tinha que produzir, Ele e aí ganhava entra um semente. fator bem interessante que é algo que existe até hoje, que é muito forte na nossa região, que são as comunidades, né? O que Se os reuniam em imigrantes... comunidade. Exatamente, o que eles se obrigam a fazer. Isso, o Frei Alino Batistel tem uma obra tenho sim. maravilhosa que conta em detalhes sobre isso. Como é que sim. eles faziam, né? Tem o Retratos da Colônia, que é muito bom. Assim vivem os italianos. Ele conta, o Frei Alino conta exatamente isso. Não tinha padre, não tinha professor, não tinha Médico, não tinha nada. Quem é que fazia? Se juntavam na própria comunidade e eles iam se ajudando, né? A primeira coisa que o imigrante faz é o quê? Construir uma capelinha. Por que a capelinha? Porque ela é o ponto de encontro da comunidade para a partir dali começar a discutir e buscar ajuda mútua. Então, daqui a pouco, quem sabe escrever e ler um pouco mais em terra de grande parte analfabetos, era alguém que podia auxiliar os demais ensinando. Em troca disso, os outros trabalhavam na terra dessa pessoa. Perfeito. E assim havia uma troca. Uma troca. Isso fez com que várias comunidades, mesmo isoladas, fossem mais orgânicas, né? E pudessem superar essas dificuldades dos primeiros tempos. Certo. Porque, puxa, imagina, né? Se já... Bom, é complicado, né? Na vida é complicado, mas imagina naquela época, né? O pessoal vai chegar lá, não tem nada. Não tem absolutamente nada, vai ter que produzir sua comida, vai ter que construir sua casa, vai ter que, como você falou aí, então, unidas elas conseguiam superar as dificuldades, as primeiras iniciais, né? Dificuldades iniciais. Imagina. Mas e será que nessa questão porque também não tinha semente, não tinha. Isso era dado a eles. Você falou em ferramentas, né? Ferramentas que eram dadas, mas assim do tipo sementes, para começar, afinal de contas, né? Provavelmente sim também, né? O Império, como 80% das imigrações até o início do Brasil República, né, eram financiadas, eram bancadas, né, pelo Império, havia um subsídio. Né? Mas, lógico, a grande parte, assim, a grande maioria, ela ficava na mão dos próprios agricultores, né? Tanto que era, por exemplo, na região italiana, o que mais se produzia era milho. O milho é uma cultura da própria região ameríndia, né? Do próprio sul-africana. Africana não, sul-americana. Então, era uma cultura fácil de produção, fácil de circulação de grãos. Então, ali começou um caminho, né? É verdade, e alimento também... De substância... Bom, enfim, tem... O trigo, a cevada... toda essa questão aí, né? A uva depois, né? Lógico que depois vimos melhoramentos. Mas isso assim, tudo bem. Mas isso assim, não no primeiro momento, né? Porque no primeiro momento tem aquela adaptação, aquela transição, aquele... Claro que com o tempo depois nós vamos ganhando o que nós ganhamos nessa região. Se eu pegar aqui, as propriedades aí na região, algumas ainda as que restam, né? Vocês vão ver que sempre tem essas propriedades, né, de imigração. Vocês vão ver que sempre tem uma casinha, depois tem uma outra casa, depois tem uma casa maior no alto do morro, né? Normalmente tu chega numa propriedade e tem a casa onde que mora a família, mas tem uma outra casinha que é um depósito, tem uma outra casa que é estrevaria, enfim. Então, provavelmente foram as primeiras casas que eles moram. Né? Constrói uma, depois consegue se adequar melhor, vai construindo uma maior para a família, e as que vão ficando vão sendo usadas para auxílio dentro daquela propriedade, né? E outra questão também que os imigrantes, principalmente os italianos, faziam muito era, como diria, né, os próprios, já que eles eram católicos, né, fervorosos, crescer e multiplicai-vos, né? Era ter grandes famílias, era uma 11 filhos, isso. Porque também era uma forma de ter, ao mesmo tempo, ter mão de obra para a propriedade, né? Tá, mas então, qual é o número de, não sei se você tem essa informação, por exemplo, de imigrantes que vieram para a nossa região aqui? Os italianos foram a grande maioria, é isso? Sim, foram a grande maioria. Quantas... Eu tenho aqui bem certinho para não ficar falando... Aqui, ó.
O auge da imigração, assim, ela é de 1824 até 1930, 40. Começa a diminuir o declínio com a questão da Segunda Guerra Mundial, né? E com o próprio Mussolini, né? Na Itália, que começa com aquela unificação, não só a unificação, mas a criação do Estado italiano, da imagem da Itália, né? Para o mundo, enfim. Então, começa a declinar muito a imigração. Mas nesse período, vamos estar assim, de 1824 a 1924, 100 anos aí, as principais nacionalidades que vêm, né, para essa região, para o Brasil e para a região sul, são alemães, poloneses e italianos. Os alemães, 250 mil, né, 100 mil vêm para o Rio Grande do Sul. Os poloneses, 50 mil, 30 mil no Rio Grande do Sul. E os italianos é 1,5 milhão que vem para o Brasil. Só que desses 1,5 milhão, 150 mil só vêm para o Rio Grande do Sul. Porque a grande quantidade dos imigrantes italianos ficam na região de São Paulo. Lembra que eles estão vindo mais tarde, 1875, 1890, nós estamos já num período de transição entre a queda da monarquia e o início da República. E a gente tem também a abolição da escravatura e a transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. E aí os imigrantes italianos lá na região de São Paulo vão fazer essa substituição da mão de obra escrava para a mão de obra que depois inclusive vão ser os que vão trabalhar nas principais fábricas e indústrias da região paulista, né? Então não é uma quantidade menor que vem, mas assim mesmo é uma quantidade muito expressiva que vem para essa região. Sim, né? Muito bem. Aí cabe, claro, não sei se é o teu caso, né, querido Cassiano, assim. Tudo bem. Então já havia um movimento da questão da abolição da escravatura. Exato. E por isso mesmo, pelo que a gente sabe, aí voltamos àquela questão. Tem a história oficial e a história do mundo real. Agora, uma pergunta que fica para quem procura saber. Como havia já... Porque já na época, então, olha, em determinado momento vai acontecer que mais negros, em algum momento da história, eles terão que ser alforriados. Aí chega a Lei Áurea. Mas então, por que já o Brasil, como Estado brasileiro da época, o Império, por que já não pega aquela questão do negro? Por que não são para eles as políticas? Olha, vocês estão aqui e em vez de buscar pessoas em outros continentes, vamos usar isso aqui. Já pegam esses que vão ser alforriados. Por que já não dão para eles a oportunidade? Concordo contigo. E isso é uma das grandes discussões dentro da área da história hoje. Porque os afrodescendentes, quando é assinada a abolição da escravatura, né, no dia seguinte eles estão livres. E tchau. E vão para onde? Não tem um ressarcimento do governo do estado, não tem uma... né? Saem e aí tem que se virar por conta. Por isso que a gente tem uma dívida histórica muito grande com os indígenas e com os... que muita gente hoje tenta negar essa, né? Mas se foi negado por muito tempo a possibilidade... E para te ter uma ideia, o cara que vem de lá da Europa, ele vem para a região, aqui no Rio Grande do Sul, vamos pegar o Rio Grande do Sul, né? E ele chega aqui já, como tu falou agora, proprietário de uma terra. Coisa que um afrodescendente que era escravo na região sul, que foi uma das piores escravidões do Brasil na região sul, né? Tá ali uma tese do Fernando Henrique Cardoso, que era antes de ser presidente, ele era sociólogo, que ele vai falar das charqueadas na região de Santa Maria, que os negros faleciam muito antes por questão da insalubridade do trabalho, frio, sal nas charqueadas. E aí, essa população que estava aqui não tem acesso à terra. Mas o cara que vem lá do outro lado do oceano, ele vai ter acesso à terra, a possibilidade de comprá-la e de tê-la. Né? Então, para você ver essa discrepância e entendimento, lógico que a gente acabou de falar agora, nós estamos dentro de uma política de Estado de branqueamento, de eugenia, de branqueamento da população. Né? O que faz os afrodescendentes ocuparem outras funções, muitas vezes de caixeiros viajantes, vão trabalhar nas indústrias, né? Vão ocupar outros lugares na sociedade, mas sempre com essa, vamos dizer assim, com esse... Como é que eu posso ser mais claro?
mas sempre com um pé atrás, Claro, né? claro. Porque não tiveram essa oportunidade de seguir, de ter essa resposta, né, imediata. Vamos botar assim, é uma chaga da sociedade brasileira. É uma chaga da É uma sociedade chaga. brasileira. Querido Cassiano, tudo bem. Nós vamos emancipar os negros. Basicamente isso, né? Os afros. Mas se esse povo já estava aqui, por que não oportuniza para esse povo? Queridos, a partir de agora vocês serão livres, como você falou. Então, em vez de... Nada contra quem chegou, hein, Cassiano? Agora, por que não oportunizaram para eles, a partir de agora vocês serão livres, e em vez de serem explorados, escravizados, vocês terão uma oportunidade. Vocês já conhecem o lugar aqui. Mas, ô Fidelis, se já tiraram a terra dos indígenas, era também fácil chegar. Bom, vou te responder o que eu acabei de te responder agora. Porque a pergunta tua... realmente, por isso que quando hoje se discute muitas cotas, né, nas universidades, nos concursos públicos, aí tu tem muita gente que, eu sou contra, eu sou a favor. O fato é que nós estamos tentando resolver uma dívida histórica com determinadas culturas brasileiras que foram apagadas, esquecidas, e em outros países que nós tivemos, como vocês falaram, muitas vezes sendo bucha de canhão. É isso aí. Né? Muito bem, então você falou italianos, alemães e poloneses. O número de que chegaram aqui. Mas também no começo do nosso papo, você falou que outras etnias, como é que Etnias. Isso. também chegaram aqui no Rio Grande do Sul. Especificamente aqui para a nossa região ou não? Sim, vamos lembrar, por exemplo, que na região de Porto Alegre tem uma grande imigração dos açorianos. É verdade. Da ilha de Açores, né, ainda dentro do Império do Reinado Português. Os lusitanos, inevitavelmente, os afrodescendentes. Aqui na nossa região, sírios libaneses, que vão fazer o comércio, né? Inclusive, vem muitos italianos e alemães, antes mesmo dessa imigração, que são comerciantes nessa região. Né? Se você pode só ter um exemplo, aqui em Nova Prata, nós temos um bem clássico, que é o Henrique Lense. Né? O Henrique Lenz, ele não vem com essa leva de imigrantes, ele é exclusivamente um comerciante, um negociante que estava na Argentina, vem para a região do Paraí, depois vem para Capoeiras, né? Sim. Então, tem essas outras etnias que realmente estão circulando. Só lembrar que Nova Prata pertencia, né, grande parte das terras onde hoje está Nova Prata era do Silvério. Né? Então, sim, há essa circulação de outras etnias na região. Agora, a imigração massiva, né, que a gente fala, aquela que é um projeto de governo imperial, ela tem esses marcos, e aí sim a gente vai ter essas etnias, principalmente na região sul, que são os alemães, os poloneses e os italianos, que vão ocupar grande parte do território, né? Se fala muito nessa questão, já foi destacado, Cassiano, que Nova Prata, assim, nessa região de Nova Prata, assim, tem uma diversificação na questão da colonização, porque depois, logo mais adiante, tem campo. Sim. E aí, se fala em Pelo Duro, não sei se é esse, né? Sei como é que é. Eu digo, Nova Prata, ele fica é um território de transição. Ele fica exatamente entre a serra e o campo. Sim. Né? Então, se a gente olhar para a região... Eu sempre digo, se tu olhar para a região do Rio Branco, é uma realidade, se tu olhar para a região do Retiro, é outra realidade. Certo. E a cidade é a mesma. Não muda, a cidade ela é a mesma. Né? Exatamente por isso, porque quanto mais a gente está indo em direção ao Rio Branco, a André da Rocha, a Lagoa Vermelha, nós temos uma cultura de campo, dos grandes campos, né? Tanto que Silvério é propriedade, Nova Prata era propriedade do Silvério, até na região aqui onde que é hoje a Buchófila, aqui era tudo do Silvério. Da Buchófila para cá é que começa a ser loteado para ser chegada dos imigrantes, que eram as chamadas terras devolutas, ou as terras do governo. Certo, perfeito, perfeito. Então também teve essa transição. Então nem toda a região aqui foi loteada porque ela pertencia, né, a esses grandes proprietários. Então, isso também fez com que Nova Prata se desenvolvesse ao mesmo... Eu estava discutindo aqui, fazendo brincadeira, que é da rivalidade entre Alfredo Chaves, que era Veranópolis, e Nova Prata, né? Quando Alfredo Chaves... Olha só, a colônia Alfredo Chaves ela é instituída oficialmente em 1884. Em 1898, ela já é emancipada, levada à categoria de município, né? Com o nome de Alfredo Chaves, não era ainda Veranópolis.
E Nova Prata, que não se chamava Nova Prata, era Capoeiras, era o primeiro distrito de Alfredo Chaves. E se tu procurar documentação, procurar registros, tu vai ver que tanto Capoeiras como Alfredo Chaves impede igualdade em questão de população, em questão de estrutura, eram muito parecidas, né? Mas a questão em Capoeiras era muito por causa da própria estrada Buarque de Macedo, que é a que foi aberta ainda na época de 1870 ali pelo governo imperial, que era a principal, né? Que era a principal, com o objetivo de cruzar a Lagoa Vermelha com o Porto de Montenegro, passando pela balsa no Rio das Antas, que não tinha ponte ainda. A ponte vai vir só em 1841. Aqui é engraçado. Aqui em Nova Prata, por exemplo, nessa questão que a gente falava ali, né? Assim, se divide em dois, vai para o campo, né? E aí é uma outra configuração, mas também vai para o lado onde Nova Bassano, coisa e tal, que é também região de mais colonização italiana, não é verdade? Nova Bassano é terra devoluta. Ela vai ser loteada ela está dentro, né, do projeto da colônia Alfredo Chaves, porque a colônia Alfredo Chaves pegava Veranópolis, Fagundes, Serafina, Vista Alegre, Nova Bassano, Araçá. Só não pegava Protásio, porque Protásio pertencia à Lagoa Vermelha. Mas parte de Protásio Alves também foi loteada, né? Eu vou chamar loteada, foi, né? Certo, demarcada em lotes para receber os imigrantes. Inclusive, de novo citando, né, o Frei Arlindo, ele conta, né, nos livros dele que a Praça da Bandeira desenha muito bem essas duas rotas que nós temos hoje na cidade, né? Que a Praça da Bandeira é em forma de triângulo, porque eram as duas principais vias da época. É verdade. À direita, onde hoje é a Rua Henrique Lenzi, que era o traçado original da Buarque de Macedo, você ia para sentido Lagoa Vermelha. E a esquerda, que era Presidente Vargas hoje, que era a famosa Pinheiro Machado, que ia sentido Gramadinho para parar lá em Nova Bassano. Inclusive a avenida principal hoje de Nova Bassano ainda é Pinheiro Machado, né? Mas é verdade isso. Então, que é a história, né? Inclusive. Tem gente que abolia a história, o estudo da história, querido Cassiano. Não, isso era real. Sim, tem gente que aí nós temos uma discussão. História é uma coisa fundamental, né? Eu acho que a história faz parte das ciências humanas. Né? E ciências humanas, como o próprio nome diz, acho que nos tornam mais humanos. Faz nos entendermos enquanto seres agora, humanos. Quando você fala no Silvério, né? E a esposa dele... A Placidina. Agora, para minha, né? Ninguém imagina. Placidina é nome de rua, tem jeito. Querido Cassiano, assim... tá, mas como é que, no caso, o Silvério e a Placidina, e eu estimo que sim, que outros nomes... Tá, mas como é que eles viraram proprietários de todas essas grandes áreas? Como é que aconteceu isso? Bom, vamos voltar para a questão da Lei de Terras de 1850. Até 1850, isso é um marco, tá? Não quer dizer que exatamente a partir de 1850, da noite para o dia... É uma referência. É uma referência. A terra passa a ser uma propriedade no Brasil. Antes ela não era. Tá? Quem chegava, levava. Nós temos Bom, lembram, vocês devem ter estudado na escola as capitanias hereditárias. Opa! O que era a capitania hereditária? O rei de Portugal dava para os seus fidalgos, né? Uma porções de terra aqui para cuidar no Brasil, né? Porção de terra é o tamanho de um estado. Pernambuco, por exemplo, era tipo uma pessoa. Hereditárias. Exato. Porque como tu tem um país do tamanho territorial que é o Brasil, continental, era o que mais se precisava para manter aqui o país sobre o país, a colônia do Brasil sob o regime português, o território demarcado, era ter população morando. Né? Tanto que mesmo depois que a independência do Brasil, qual foi a preocupação do Dom Pedro I, Dom Pedro II com as imigrações? Era ocupar o território. Então, terra não era uma propriedade. O que considerava os grandes senhores aqui? Os escravos. Por exemplo, a quantidade de escravos é o que demarcava o teu estado social, era a principal propriedade. A partir de 1850 passa a ser propriedade a terra. E aí a gente tem uma mudança bem significativa. O Silvério, por exemplo, ele não é da região, ele é natural do Paraná. Né? E ele foi agraciado com terras lá. Né? Também lá. E aí ele resolve trocar as terras de lá,
né? Então ele faz um negócio com um fazendeiro de Lagoa Vermelha, que era o Cezefredo José Pereira, que era o que estava o poceiro da região, para adquirir essas terras onde hoje está Nova Prata. Aham. Deixa eu perguntar, então, o Cláudio me sugeriu aqui, já que você fala em pessoas, enfim, que vieram, os administradores aqui de Nova Prata, não sei se você tem os primeiros foram colonizadores, enfim, ganharam terras ou não? Os primeiros prefeitos, administradores, será como é que se chama isso? Aí tem uma outra história também, porque os primeiros... lembrando que Nova Prata, estamos falando de Nova Prata, né? Nova Prata é emancipada em 1824. Então, nós estamos falando de um período borgista. A gente chama de castilhista borgista. Quem que está no comando do governo do Borges de Medeiros, né? E o Borges de Medeiros, ele é o cara que ficou mais tempo no governo do Estado. Vamos brincar que é tipo um Vitor Plate da época. Assim. Sempre conseguia a reeleição. Lógico, estamos falando do início do Brasil República, né, onde os mortos votavam, onde as fraudes eleitorais eram... Né? Então, ele, na verdade, faz um jogo muito interessante para manter o monopólio dele do Partido Republicano no Rio Grande do Sul. Então, ele influencia muito nas eleições, principalmente municipais. Tanto é que os nossos primeiros prefeitos não são de Nova Prata. Não nasceram, não eram dessa região. Quer pegar um exemplo? Félix Engel Filho. Ele não era de Nova Prata. Ele é natural de São Pedro do Sul, da região do central do estado, próximo de Santa Maria. Ele, inclusive, ele é de descendência alemã. O pai era comerciante, né? A família era da região do Caí, por exemplo. Ele vai para Porto Alegre estudar medicina. Ele se forma em 1922. E em 1923 já tem registros dele aqui em Capoeiras, trabalhando como médico. E já ele entra dentro da comissão emancipadora e em 24 ele é o primeiro prefeito. O primeiro intendente. Primeiro intendente. Uhum. Coronel Virgílio Silva. É um exemplo bem clássico de como é que era a política da época borgista. O Coronel Virgílio Silva também não era natural de Capoeiras de Nova Prata. Ele começou a carreira dele política em São Cepé. Ele foi intendente em São Cepé. Também na região Inclusive central. tem uma história bem interessante que São Cepé era federalista. E lá o intendente perdeu a eleição. O que era aliado do Borges, né, do borgismo, do Partido Republicano, perde. Aí o Borges de Medeiros dá um jeito de anular a eleição lá e indicar o Coronel Virgílio Silva para intendente provisório. E depois, lógico, acaba se tornando efetivado. Ele permanece um tempo lá até que se desgasta politicamente e aí ele vem para Encantado. E em Encantado ele se torna intendente por dois mandatos consecutivos. Ficou quase 10 anos como intendente também em Encantado. Lá também se desgasta. Aí o que faz o Borges, né? Para não ficar de mal com o seu amigo, o seu aliado, que lhe serviu muito, né? Manda vir para cá. Tira a maneira de dizer, né? Mas enfim, Remove o cara. arranja os palitinhos, mas para não ficar de mal com ele, dá um cargo de notário vitalício na Vila do Prata, que tinha recém se emancipado. E aí o Virgílio vem para cá sem nenhuma pretensão, mas logo depois que o Félix encerra o Engel encerra o seu mandato como intendente, quem é que é o próximo intendente? Ele. Então que fazem com que faz com que o Borges permaneça, vamos assim, de certa forma, monitorando o... Sim, na verdade ele tem um representante aqui. Ele tem uma pessoa que o representa e estabelece que continua, na verdade, né, eu imagino que tenha sido em vários pontos do estado isso, hein, Cassiano? Hein? Sim, sim. Mas aqui na Vila do Prata, as disputas políticas, porque tinham o outro lado, né? Tanto que em Nova Prata se cunhava na Revolução de 23 os termos jagunços e pitocos, que é uma referência aos assisistas e os borgistas, né? Inclusive é o termo que só é usado aqui. Em nenhum outro lugar do estado se usou esses termos. O Assis Brasil. O assisista com os jagunços eram os assisistas, os pitocos eram os favoráveis ao Borges de Medeiros. Sim. Inclusive na eleição de 24, né? Um dos grandes lideranças, assim, e engraçado, né? As duas principais lideranças dos dois lados eram médicos. De um lado o Félix Engel Filho, aí tinha o Fabres, que era farmacêutico, e do outro tinha os irmãos Carlos e Oscar Gayer, que também eram médicos, que daí eram do lado do assisismo, né? dos assisistas.
E aí, inclusive, na primeira eleição que vai ter em Nova Prata, porque o Félix foi nomeado intendente provisório pelo Borges, ou seja, ele tinha que fazer uma eleição até o final de 24, ali que acontece em outubro, novembro, para se consolidar como intendente efetivo. O Segaire vai mandar uma carta para o Borges de Medeiros reclamando, né, que o candidato da oposição, que era o André Carbonera, né, as cédulas deles não estavam chegando nas urnas, nas sessões que estavam impedindo, né? E aí tem outras histórias, né? Ou seja, legal. Aquilo que a gente vê, sabe, a nível de Brasil, do Rio Grande do Sul, aconteceu também muito aqui na própria região. Certo. Veranópolis, agora, né, trazendo a questão, era o que se observa, apesar de ter essas rixas, mas o monopólio em Veranópolis era muito mais o Partido Republicano. Então, o que acontecia? Não quer dizer que não tinha essas intrigas, esses problemas. Sim. Porque daí, onde há um monopólio muito grande, o que acontece? Tu implode por dentro, né? Nós vemos isso com essas prévias partidárias que a gente vê, que os caras se disputam dentro do próprio partido, que é que vai ser o presidente, o governador. O candidato. Então, Veranópolis tinha muito isso. Tinha sempre várias facções dentro do próprio Partido Republicano para mostrar quem que era o mais... Dissidências, na verdade. Para mostrar quem que era o mais valoroso diante do Borges. Que era o cara. Que era o cara na frente do Borges. Tem aí Veranópolis, como é que foi? Sabe? Como é que foi a história lá, Cassiano? No caso. Vamos botar assim, os nomes de Veranópolis. Eles são identificados. Os primeiros intendentes, tu quer saber isso? Então, eu não lembro de jeito de nomes assim. Lembrando que tem uma diferença. Bem claro, né? A história, né, querido Cassiano? Veranópolis, a emancipação é do século XIX. Finalzinho. 1898. Né? Então, quer dizer, 26 anos antes que Nova Prata. Mas nessa questão da mudança de nome das cidades, era por causa da guerra? É isso que aconteceu? De Capoeiras para Prata, de Alfredo Chaves. Não, isso aconteceu... Porque teve Cotiporã também, que era... Mas aí era... Isso aconteceu bem mais tarde, foi em 1940, todo mundo a gente fala 1945, né? Mas foi uma lei federal de 1944, de dezembro, que passou via IBGE, né, a exigir que os logradouros, né, as estações de trem não pudessem ter o mesmo nome. Em contrapartida, acabou caindo para cidades também, para evitar, vamos dizer assim, problemas de confusão. Então se baixou essa lei, né, para que todos os logradouros, lugares que tivessem nomes iguais, tinha que ser trocado. E aí o IBGE estipulou uma regra. Diferença. Estipulou uma regra. A cidade, o lugar que era mais velha, tinha direito de ficar com o nome. E quem era mais novo tinha que dar o jeito. Então a mesma coisa aconteceu com Nova Prata e com Alfredo Chaves. Nova Prata, na época, quando da emancipação, inclusive foi sugestão do próprio Borges, né, trocar o nome de Capoeiras para Prata. E em Minas Gerais tem uma cidade mais antiga chamada Prata. Sim. Então Nova Prata é que teve que trocar o nome, acrescentou o Nova na frente. Em Alfredo Chaves, no Espírito Santo, tem uma cidade que se chama Alfredo Chaves. Perfeito. É verdade. Então, lá daí que veio aquela sugestão, né, de que a cidade de veraneio, enfim, daí foi substituído para Veranópolis. Perfeito. E assim acontece com várias cidades da região, vão ser trocados os nomes. Bom, para nós encaminharmos aqui nosso final do bate-papo, que já foi muito bom, porque a gente já se estendeu para que o ouvinte saiba das coisas, o Pereira está colocando, para resumir, os italianos que vieram ao Brasil seriam aqueles mais pobres, aqueles com grandes dificuldades na Itália, para não passarem fome, vieram ao Brasil para conseguir algo melhor. É isso? Não só os italianos, os alemães, os poloneses, por exemplo, saem da Polônia para tentar, a Polônia esfacelada sempre em guerras e divisões, eles imigram para tentar ter a cultura deles, pelo menos em paz. Para conservar. Para conservar a sua cultura, que é o que consegue, inclusive, até hoje, né? Muito bem também. Ninguém imigra de um lugar, vamos ser bem francos, ninguém sai de um lugar para o outro se não tem necessidade de melhorar. E a realidade é hoje também, né? Ela não tem hoje a gente não usa mais imigração e imigração, a gente usa o termo migração ou transições, né? Movimento, na verdade. Movimentos. Ninguém sai de um lugar para ir para o outro se não está buscando coisa melhor. Até porque sem retorno. Para a grande maioria. Para a grande maioria. Alguns sim, outros não. Claro, mas hoje a gente tem mais maleável, a gente tem bastante imigrações de regiões, por exemplo, que são transitórias, né? Ficam no Brasil um tempo, vão para outros países, acabam voltando, né, para suas nações de origem. Mas o fato é esse.
Ninguém sai de um país para o outro se não tem a necessidade verdade. ou alimentar um sonho de estar melhor. É verdade. Viu, Cassiano? É boa essa tua Então, o lembrança. termo sim, vamos dizer que sim. Né? Na verdade, se buscava a possibilidade de acesso à terra. Sim. E eu imagino que sim, diante dessa situação, que na época da Itália, o que nos toca para nós de origem, né, italiana, e deve ser para as outras etnias, né, outros povos, né, Cassiano, uma coisa importante. Na época, a Itália, que ainda não estava unificada ainda, não né? estava. Quer dizer, a própria, né, o Cassiano, a situação da Itália, no caso, como lembrou Pereira, uma situação difícil, de pobreza, né? Não havia né, terra para todo mundo, a questão do alimento é difícil. Então, o próprio governo, enfim, quem tinha esse poder na Itália, ele fazia questão que italianos saíssem de lá, para aliviar a situação. Não foi isso que aconteceu? De certa forma, sim, porque nós estamos falando de uma Europa sobrecarregada populacionalmente, dificuldade de acesso à terra, pobreza, fora todas as guerras que aconteciam, Primavera dos Povos, a guerra de própria unificação da Itália, da Alemanha, então isso impactava muito a vida dessas pessoas, né? Além disso, nós estamos falando da Revolução, a época da Revolução Industrial, que começa a pressionar para esse êxodo, né? Para a saída do campo, para a maquinização do campo. Então, tudo isso tu coloca numa régua, tu vai começar a perceber o quanto que essa população, vamos dizer assim, excedente na Europa, ela estava beirando a pobreza. É isso aí. Então, quando tu chega lá e vê um cartaz, venha fazer América, tem acesso à terra, era um sonho, né? Virava um sonho. E observa, né, para dizer que, vamos dizer assim, não tem o fim da história, a história continua. E aí agora, nesse ano, quer dizer, por 2 momentos, lá no século XIX, a Itália, o governo italiano, por assim dizer, ele incentiva para que vamos botar assim, os compatriotas, olha, vão que é bom, né? Não sabendo o que realmente seria isso, né? E vão embora. E aí muita gente veio para cá. E agora, para completar, que não terminou a história, o que acontece agora? O governo italiano atual diz, olha, vocês não são daqui. Não é isso que está acontecendo com essa decisão para dificultar o reconhecimento. A dupla cidadania. É que teve uma leva muito grande, né? Não, tudo bem, mas não interessa, o cara pode morar na Lua, em Marte, ele vai ter sempre italiano, não vai ter? De origem? Vamos começar que italiano é que nasce na Itália. Né? Não. Nós somos brasileiros descendentes tudo bem, de algumas falando, linhas de descendência. Eu tô falando né? isso, mas lá... Agora vai até... É verdade. Brasileiro, mas se eu tive uma origem ou não. Sim, descendência, né? Só que, lá para quem está lá agora, se mandem daqui, não conheço. Né? É como você é filho, eu tenho uma filha, no caso, o Marangoni, ele pode morar em Nova York, mas onde que ele começou? Sim, claro. Tá certo. Aí a discussão é longa. O papo vai longe. Isso aí. Só de lembrar que a questão que, quando estava comentando da Itália, né? A Itália não era Itália quando os italianos vieram para cá. Não, né? A unificação acontece em 1870. Se tu pegar os cadernos de registro de entrada, tu não vai ter lado a lado nacionalidade italiana. Italiano, não? Cremonese, Vêneto, perfeito. Friulano... Né? Aliás, bem interessante, sabe? Que esse sentimento de italianidade ele vai ser construído aqui mais no Brasil do que quando eles eram italianos. Olha aqui. O Pereira colocou, tu viu, Preto? Tu não é italiano. Para de se gabar. Para de se gabar, tu é brasileiro. Não, é verdade. Eu sempre disse. É verdade mesmo. Brasileiro mesmo. Tem gente que não. Não adianta que o Pereira está colocando. Tem gente que diz que aqui, nem aqui no sul do país, aí ficou bem, que você falou, Casimiro. Aqui no país tem a maioria, se fosse possível, se apartaria do Brasil. É verdade. Se apartaria. Tá bom. Aí por outros motivos. Deu. Por outros motivos. Tá bom. Vamos Sabe fechar que um por escritor, aqui. o Sérgio Buarque de Holanda, falava no livro dele, só para complementar, que diz que o brasileiro é o cara que está sempre
sonhando em sair do Brasil, né? O Brasil é só um lugar de passagem para ele conseguir uma coisa melhor fora. Né? Que é uma lástima, né? Mas... Vem daí para mim. Ô, Preto. Olha aqui, Cassiano, foi um papo legal, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado aí. Nos colocamos à disposição aqui na rádio, tá bom? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e agradeço tudo, né? Pela conversa boa aí, né? Também à disposição sempre. Um abraço para todo mundo. Tá ligou em Curitiba aí, Maranga. Oi? O prefixo de Curitiba. Quero falar contigo. Tá bom então. Liga depois.